Conexão Rural fala com Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Antônio, uma palestra como sempre, né, que gera muitas repercussões, muitos ecos, né? Se falou aqui de arroz de soja, principalmente, né? Claro, levando-se em conta que passou, mas já projetando o que vem pela frente. Dá para se dizer que o cenário é de incerteza? Sim, Alex. Bom, em primeiro lugar, prazer estar contigo, prazer estar no Conexão Rural. É sempre um privilégio te rever nos eventos, né? Está em todos os lugares, né? Ainda mais agora com o Agrobus, está em tudo quanto é lugar. Da mesma forma. Eu não tenho como começar essa fala sem parabenizar o Sindicato Rural pelo belíssimo evento que eles nos oferecem, né? O 6º ciclo de palestras está enorme. Acho até que o sindicato vai ter que rever o local, porque hoje nós tínhamos pelo menos 25% do público que está aqui dentro estava em pé. Então acho que E mesmo com o puxadinho. E mesmo com esse puxadinho. E isso é o trabalho do sindicato, isso é o trabalho do presidente, isso é o trabalho da diretoria. A gente simplesmente chega aqui, dá a palestra, está tudo pronto, né? E quem monta isso aqui tudo é que precisa ser reconhecido e enaltecido. Então aqui nosso reconhecimento ao Genésio, a toda a sua diretoria, aos patrocinadores que fizeram tudo isso daqui possível, né? Foram vários patrocinadores, isso é muito legal de ver várias empresas, tanto locais quanto multinacionais, apoiando aqui o evento. Então, um belíssimo evento aqui em Tapes. Eu devo ter vindo em todos os ciclos. E esse seguramente é o maior. Todos são muito bons, todos são casa cheia, mas com 25%, 30% do público em pé eu não tinha vindo ainda aqui assim. Então, parabéns para todos os produtores, a diretoria e o Genésio. Quanto ao mercado, sim, a gente tem certezas muito grandes, tanto no arroz quanto na soja. No arroz menos, porque se nós tivermos uma consciência que nós não podemos aumentar a área plantada, nós temos uma tendência de ter preços bons ano que vem. Talvez eles não sejam tão exuberantes como estão sendo esse ano e como tendem ainda a ser esse ano, porque nós tivemos uma produção muito baixa, tivemos perdas. Ou seja, a mesma área no que vem sem perdas já dá uma produção maior. O que talvez não nos garanta preços tão exuberantes, mas bons o suficientes para serem altamente remuneratórios. Só que se o produtor, além de colher mais porque não vai perder por conta do laninho, e ainda por cima aumentar a área plantada, Alex, aí a dose de certeza vai lá para o céu. Mas cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? O que vem na mente? 2011, 2017, 2021. 3 anos os quais a produção no ano anterior tinha sido mais baixa, os preços tinham subido bem e o pessoal foi lá e aumentou a área. No ano seguinte, bum, preço mais baixo não foi no início do ano. Pelo contrário, o melhor preço foi no início do ano e ruim. Ou seja, os produtores venderam mal no ano seguinte. Aí tu vai ver o faturamento caiu muito. Então, assim, a crise de preços às vezes é muito pior do que a crise de produto. Então, num mercado pequeno como é o do arroz, o arroz brasileiro é um mercado pequeno, nós temos que ter muita responsabilidade. E aí o tamanho da área de arroz vai determinar o resultado financeiro do ano que vem. Até porque também nós temos uma produtividade que tem compensado isso aí. Agora, Antônio, eu vejo uma maturidade. Sabe onde é que eu vejo a maturidade e um pensamento mais coletivo? Foi quando nós tivemos aqueles preços que ultrapassaram a barreira dos R$100 lá na pandemia, e no ano seguinte até se esperava que essa área fosse aumentada e não foi. Mas agora nós temos esse fator soja, porque o soja esse ano teve realmente uma redução de rentabilidade bastante forte. Isso não vai fazer com que o produtor também pense no individual dele. Olha, o meu negócio, quer dizer, o que vale mais a pena? Eu insistir na soja que está com os preços ainda abaixo e não tem nenhuma estimativa aí, ou pelo menos projeções de aumentar,
Ou dou uma esticadinha aqui no arroz e cada um dando uma esticadinha, tu sabe o que pode significar, que é muito. Esse é o nosso medo, Alex Soares. Exatamente essa é a nossa preocupação. Agora, eu acredito muito na maturidade que esse produtor atingiu. Eu acredito muito que o entendimento agronômico da contribuição que a soja dá para o arroz no ano seguinte, tanto na redução de custos como também no aumento de produtividade. Então, o produtor que enxerga seu negócio no longo do tempo e não safra a safra, o que não me parece ser uma característica de produtores de alta performance, o cara de alta performance enxerga o seu negócio nos próximos anos e não na próxima safra. Ele não planeja para a próxima, ele planeja para as próximas. Então, esse produtor que é o profissional, eu não tenho tanto medo. Eu tenho medo daqueles que não são tão profissionais, que ainda não atingiram esse nível de capacidade produtiva. E a soja, Alex, nós não podemos esquecer o seguinte: esse ano, sim, ela deu uma mega de uma barrigada no pós-colheita, mas ela continuou sendo bom lá fora. Quanto a gente ganhou com a soja nesses últimos anos? Será que na primeira barrigada nós vamos abandoná-la? Será que isso é uma visão adequada? Será que isso é coisa de produtor gestor, de produtor profissional? Não, né? Então eu quero acreditar, mas os números aqui vão me dizer a real, eu quero acreditar que nós atingimos um nível de maturidade, mas eu acho que é nosso papel alertar. E faz muito bem também a Fedararroz, que já vem de anos trazendo essa conscientização para os produtores, que nós estamos aqui só reforçando. Tem outro fator, aumento da produção da soja. E a gente não pode esquecer aqui também que nós temos a saída da guria e a entrada do guri, vem ao ninho. Então, teoricamente, pelo menos não teremos estiagem. No Rio Grande do Sul, recuperaremos a nossa produção, e a Argentina também. Não dá nem para secar a Argentina, porque se a gente seca a Argentina, a gente seca nós também. E aí, amigo? Alex, nós estamos vivendo um problema que não é um problema bom, é um problema ruim, mas é um problema melhor. Eu prefiro ter um excesso de oferta para a qual eu não tenho rodovia, ferrovia, hidrovia e portos, mas isso me abre uma possibilidade de investimento nesses setores que fazem com que a nossa economia cresça barbaramente, do que eu não ter produto, né? Eu ter falta de produto, como é o caso da Argentina. Então acho que dos males o menor. Só que se isto veio para ficar, ou seja, se nós batemos no nosso teto operacional fora da porteira, ou seja, nós não temos estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias e portos para dar conta desse volume todo de produção, e a perspectiva é aumentar mais o ano que vem, eu preciso considerar como uma possibilidade grande de que o preço dê uma barrigada de novo no pós-colheita no ano que vem. Em virtude dessa possibilidade, que eu não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que existe o risco. E gestor precisa gerir riscos. E como é que tu gere riscos? Te preparando para os cenários. Então, eu acho que isso exige do produtor uma posição maior de venda futura para fazer caixa neste período mais complicado. E isso exige mais caixa nesse período para vender menos nesse período spot. Ou seja, eu vou vender futuro o que eu tenho para vender, e o que eu não tenho para vender, o que eu não puder vender futuro, eu não vou vender nesse período. Isso é uma decisão que só pode ser tomada com caixa. Por isso, Alex, que tu és testemunha, porque nós temos usado o microfone da Conexão Rural há muito tempo para discutir isso. O negócio é financeiro, o produtor precisa aprender a trabalhar capitalizado. Não adianta ganhar dinheiro num ano e sair aumentando área, fazendo investimentos, aquilo e ficar pelado. E depois comprar mal insumo e vender mal produto. Não é assim que funciona o agro. Não é assim. Porque nós temos um setor que tem volatilidade, a oscilação de preços, tanto de insumos quanto de produtos, fazem parte do negócio. Se eu olhasse o menor preço do fertilizante, o maior preço do fertilizante dentro do ano,
o menor preço do defensivo, o maior preço do defensivo, 1 a 1. E se eu pegar o preço dos produtos agropecuários que nós produzimos, menor preço, maior preço, nós vamos ver que tem 2 dígitos nos insumos e 2 dígitos no produto. Ou seja, como é que eu faço, não para acertar o olho da mosca com ela voando, isso não existe, mas para ganhar o possível num lado e o possível do outro, com caixa. Sem caixa é sonho. Então, trabalhar capitalizado não é escolha, é uma necessidade. Chama a atenção os estoques baixos da China, porque nós tivemos as notícias que vinham durante a pandemia que eles estavam estocando tudo. E daqui a pouco eles têm um estoque menor que o nosso. O estoque menor que o nosso, na verdade... E vira a soja. Sim, a soja, eu entendi. Mas, infelizmente, Alex, o Brasil passou... Não foi a China que diminuiu, foi o Brasil que passou o estoque chinês. Porque nossos estoques em 2023 subiram muito e a projeção para 2024 é aumentar mais. Justamente pela nossa incapacidade de escoamento. Como a gente não consegue em 12... A gente consegue exportar X toneladas dia. X vezes 30 toneladas mês. X vezes 30 vezes 12 toneladas ano. Se eu produzir mais toneladas e eu não aumento a minha capacidade, eu não vou conseguir exportar mais que nós produzimos. Logo, isso vai ficar no meu estoque. E eu já tenho um problema de logística que começa no problema de armazenagem. Eu já tenho uma baixa armazenagem. Então, se eu não consigo escoar e eu guardo o produto de uma safra para outra porque eu não consegui dar vazão, eu pioro o meu problema de armazenagem. Percebe que eu vou retroalimentando um problema que já é grave? Então isso é uma coisa que nos preocupa. Não é um nó fácil, porque não depende da porteira, são investimentos fora da porteira, mas eles vão ter que acontecer. Eles vão ter que acontecer. Na ForSul a gente está bastante atentos a isso. Ou o produtor brasileiro para de ampliar a plantada e para de crescer a produção de grãos, ou o Brasil faz infraestrutura para que a gente possa continuar aumentando. Agora, nós continuar aumentando a produção sem que haja um aumento da infraestrutura fora da porteira, isso não vai dar certo. É por isso que o produtor vendeu soja esse ano em algumas regiões a R$100. O que faz tu acreditar que, se falando de Brasil, daqui a alguns anos o milho vai ultrapassar a soja na exportação? Vai. Na produção ele vai, não tenho a menor dúvida disso. O milho vai passar a soja na produção. O negócio melhora? Eu acredito, sim. Todo negócio que é mais complexo, mais difícil, ele é melhor, ele tem um potencial de ganho maior. O melhor, Alex, tua pergunta é muito boa e muito complexa. Eu vou ir por outro lado, tá? Dada a complexidade dela. Melhor, depende do produtor. Se é um produtor mais ou menos, eu acho melhor plantar soja. Eu até falei isso lá em Camaquã, no nosso Duas Safras. Ser um mecânico de um automóvel é complexo, não tenha dúvida. Eu não sei mexer em carro, eu não sei, quer dizer, sei o básico, né? Mas eu não consigo arrumar o meu carro, porque eu acho uma coisa muito complexa. Agora, consertar o foguete que dá ré do Elon Musk é mais complexo ainda, certo? Então, o mecânico do Elon Musk certamente tem um salário muito maior do que um mecânico de carro, por conta da diferença de complexidade. O teto de rentabilidade no milho é bem maior que o da soja. O problema é que para eu atingir esse teto, eu preciso fazer muito mais pelo milho do que eu faço pela soja. Então, o milho, se eu não vou colher 200 sacos, então talvez eu não deva plantar milho. Mas se eu vou colher 200 sacos, tu tem que colher 110, 115, 120 de soja para compensar. Então o milho, ele te entrega mais, só que ele é mais exigente com os teus manejos para que tu tenhas mais produtividade, e ele é mais exigente com a comercialização, porque a volatilidade do preço dentro do ano é maior do que o da soja. Então a exigência de caixa é maior. Ou seja, se tu não é um produtor organizado, bem organizado, como lavoura, como lavoureiro, como produtor, isso não é como gestor do ponto de vista financeiro, melhor plantar soja. Agora, se tu vai ganhar mais dinheiro com o milho do que com a soja. Porque quanto mais complexo for a produção, maior vai ser o teu retorno. Vale para tudo na vida, inclusive para a agricultura não é diferente. Amigo, sempre bom te ouvir.
rica palestra, e essa casa também está cheia, tu sabe que tem um motivo, né? A tua presença aqui ajuda e muito. Muito obrigado pela conversa, sempre pelas informações boas, precisas e principalmente, né, transparentes, sem lado. Não tem lado. O meu lado é o do produtor e a forma como eu posso ajudar o produtor é mostrando a verdade, mesmo quando o número não agrada. Tem coisas que eu também não tenho o menor prazer de olhar. Eu estou sempre torcendo que as coisas dêem certo. Agora, o gestor precisa saber o que está acontecendo. E o que saber é a verdade. E eu costumo já dizer, né? Nós já temos os políticos dizendo que o produtor quer ouvir. Nós temos o papel de mostrar o que ele tem que ouvir, né? Grande abraço. Um abraço, Alex. Obrigado. Parabéns pela Conexão Rural e um ótimo final de semana a todos.